Meus queridos, que a graça e a paz sejam com todos vocês, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus. Estamos aqui novamente para esta live. Hoje, terça-feira, a nossa live da oração. Então, queremos também direcionar nossos pensamentos para essa atividade tão importante da vida cristã. Primeiro vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino Salvador, nós pedimos a Tua bênção sobre essa ministração, Senhor. Que o Senhor seja exaltado, glorificado através das nossas vidas. Abençoa todas as pessoas que participam, que estão ao redor desta live, que estão participando agora e que também, Senhor, vão acompanhar posteriormente. Que a Tua mão poderosa e bondosa, sustentadora, seja sobre cada vida e cada coração. Dá habilidade a cada um de nós, ao Adriel, a mim, a Simone, para apresentarmos esta live, para a Tua glória e para o benefício do Teu povo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Graças a Deus, nós temos aqui alguns avisos para passar para vocês, mas vamos aos cumprimentos da Simone primeiro. Boa noite, graça e paz a todos vocês que nos veem nessa noite, nós juntos aqui no culto, através do Facebook, para louvarmos, orarmos e adorarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudade cada dia aperta um pouquinho mais o coração, porque ela só está aumentando, mas nós sabemos que esse tempo, cada dia é um dia a menos desse período de distanciamento. Embora nós não saibamos ao certo, existe uma previsão, mas isso já foi alterado, mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. Quero que o Senhor, meu desejo é que através dessa live você possa ser tremendamente abençoado, sentir o toque, o carinho de Deus sobre a sua vida, né? Quero mandar um beijo todo especial para os irmãos da nossa Igreja Cristã da Trindade que nos assiste aqui de São Paulo, também lá de Jundiaí, de Cosmópolis, Mogi, Pirituba, Perus, nossos amados e amadas de outras igrejas também. E se você não frequenta nenhuma igreja, é muito bom ter a tua companhia aqui conosco. E eu espero que quando tudo isso terminar, nós possamos ter o prazer de conhecer quem esteve conosco nessas lives, para que a gente possa se ver na vida real, né? Fisicamente, não só virtualmente. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Em especial essa noite, Paulo, eu quero cumprimentar todos os enfermeiros, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, porque hoje é o dia do enfermeiro. Então, que Deus abençoe a sua vida, por você estar na frente de batalha. Eu sei que existem muitos profissionais de saúde, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, tantas pessoas que têm estado aí na frente de batalha, médicos. Olha, que Deus abençoe a vida de vocês. Os faxineiros, né? O pessoal que faz a faxina, a segurança, os motoristas de SAMU, socorristas, são tantas pessoas. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês, né? É o pessoal que faz a limpeza urbana para a cidade não ficar abandonada e suja, né? Então, são tantos profissionais que têm que sair todos os dias para trabalhar, e que Deus abençoe a vida de vocês, renove a cada um e proteja vocês e a família de vocês, levando para os seus lares a provisão, o cuidado, porque Deus, Ele cuida, Ele ama. Amém? Amém. Temos alguns avisos a passar. Primeiro, quero agradecer ao nosso filho Adriel, que sempre ele administra essa transmissão e depois ele toca também o teclado, né? Ele quem faz a música no teclado para cantarmos. E hoje vamos cantar o hino 400 da harpa cristã. O hino 400, depois da nossa reflexão sobre a oração, então nós vamos cantar em Jesus vivendo cada dia. E tenho também uma informação para passar sobre o nosso programa de rádio, todo sábado, das 11 da manhã a 1 da tarde, na Rádio Adore, FM
97,3. E se vocês quiserem enviar suas perguntas para o nosso programa de rádio, que nós respondemos semanalmente, eu vou passar agora o número do WhatsApp. Não se preocupe se você não conseguir anotar, porque essa live ela vai ficar no nosso site, vai ficar no Facebook, ela vai ficar no YouTube, ela vai ficar nas nossas mídias sociais. Então você pode ir lá de novo e rever isso. E como eu vou falar logo no início da live, você não tem nem que assistir a live toda para saber, está logo no início. Então o WhatsApp do nosso programa de rádio para você enviar suas perguntas é 974021961. Então eu vou repetir o número do WhatsApp do nosso programa de rádio para receber suas perguntas. E eu peço por gentileza que quando você enviar suas perguntas, informe-nos o seu nome e o lugar, a cidade de onde você está ligando ou entrando em contato. Então eu vou repetir o número do WhatsApp do nosso programa de rádio. 974021961. Acho que o recado aí nessa parte está dado, né? Quero lembrá-los também de que na quinta-feira à noite, 7h30 da noite, nós estaremos aqui para a nossa live de ensino da palavra, a adoração, né? A adoração e o ensino da palavra, e a oração. Então é a oração e a pregação também na quinta-feira à noite, tá bom? Tem as lives dos nossos pastores? Sim, amanhã nós temos as lives do pastor André, nosso pastor lá da Igreja Cristã da Trindade em Osasco, que você pode assistir pelo Facebook ou pelo YouTube. Acho que tem também outras plataformas, mas lá você vai encontrar as informações. E também com o nosso pastor Everaldo, pastor lá de Pirituba, que você também vai poder acompanhar. A tia Valéria vai colocar uma nova história no dia 30 desse mês, mas você pode acessar lá o Face dela, Valéria Esponhardi, e ver as histórias que ela tem colocado ali para a ministração das crianças. Mas se você não é criança e quer ver a palavra de Deus sendo transmitida de uma forma lúdica, você vai ser tremendamente abençoado também. Sexta-feira temos a live com o nosso querido pastor Gerson podemos Lopes, anunciar, reforçando que aí na aqui. Quinta-feira a gente pode estar reforçando novamente. Então, eu creio que são esses os avisos, meu amor. Então agora é só você orar por mim, por gentileza. Vou ler, né? É verdade. Você dê aí a sua ministração também. Desculpe. Eu gostaria de ler com vocês 2 versículos que se encontram no Salmo 13. Salmo, capítulo 13, versículos 5 e 6. Que diz assim: No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito bem. Aqui no Salmos, capítulo 13, a gente vê aí a oração de fé. E é tão interessante porque as aparências frequentemente nos enganam, né? E as situações acabam nos levando muitas vezes a ter uma percepção que não condiz com a realidade. Por isso que é muito importante a gente ter conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela não mente. E quando nós estamos angustiados ou as situações nos levam pela nossa visão curta, né? Pela angústia, o sofrimento, a gente acaba não vendo exatamente da perspectiva que deveríamos olhar. Por isso que a gente tem que recorrer à Bíblia, à palavra de Deus, e lembrar das promessas, da certeza que Deus ele sempre está presente. Então Deus nunca está alheio. A luta pode nos levar a ter uma noção errada de Deus, né? Achando que Ele está longe, que Ele não tem tanto poder, mas isso não é verdade, porque Deus ele tem uma maneira de agir que parece incompreensível à lógica humana. Aliás, a lógica de Deus é muito maior e superior do que a lógica humana, né? Então, quando a gente sabe que estamos firmes na rocha que é Cristo,
Isso traz uma confiança, uma segurança, mesmo que não tenhamos todas as respostas. Então esses versículos, né, eu vejo aqui uma decisão. No tocante a mim, eu confio na tua graça, regozijo o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Glória a Deus. Cada dia de vida é um presente que o Senhor nos tem dado. Ele tem nos sustentado, gente, por essa quarentena. Que eu já nem sei que nome eu dou para isso. Porque para mim quarentena era 40 dias, né? E isso já tem ultrapassado os 40 dias. Mas se nós olharmos para trás e vermos, puxa vida, já aguentamos, já resistimos tudo isso, todo esse tempo, é porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós, porque não existe situação que fique fora do controle de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção para esse momento da pregação. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar Amém. e te agradecer pelo teu infinito amor, Amém, pelo teu Senhor. cuidado, pela tua provisão, porque o Senhor tem nos sustentado. Ah, Senhor, não tem sido fácil. Tem momentos, ó Pai, que parece que a nossa força é pequena, mas eu te louvo, ó Pai, porque mesmo diante da nossa pequenez, Sim. o Senhor é aquele que se mantém grande, porque Amém. tu és grande, tu és poderoso, tu és onipotente. E eu te louvo e te agradeço, Sim, Senhor, por esta segurança, pelo teu cuidado, pela tua provisão e proteção sobre as nossas vidas. Visita cada lar que nesse momento está sintonizado conosco. Leva, Senhor, a bênção, ó Pai, Amém. especial que cada um está precisando, porque tu conheces. Então, Senhor, leve a cura para quem precisa, a alegria para quem está triste, o consolo para quem precisa ser confortado, Sim, sim. a provisão daquele que precisa, Senhor. Sim, meu Deus. Envia, ó Pai, porque tu tens, tu és o grande eu sou, e para ti Amém. não há impossível, ó Amém. Pai. Mas fale conosco agora, através Sim, da meu Deus. administração, Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado na vida do Paulo, Sim. para que ele possa ser um canal, Senhor, aberto, Amém. para transmitir, Senhor, a tua palavra, Sim, e sim. que ela encontre corações abertos e desejosos, Senhor, Amém. de ouvir, de guardar, de meditar, Senhor, de ser o sustento para a nossa caminhada, Sim, meu Senhor. Deus. A tua palavra é que nós te pedimos em Amém. nome de meu Jesus. Deus. Glória a Amém. Deus. Amém. Meus queridos, eu quero hoje falar com vocês sobre a oração na igreja primitiva. Claro que quando falamos de oração na igreja primitiva, vem muito à nossa mente o livro de Atos dos Apóstolos. E porque é um livro que descreve demais, né? Descreve muito, com muita ênfase, a dinâmica da igreja, dos apóstolos, de como a igreja surgiu e de como ela foi se desenvolvendo. Mas é claro que a vida de oração da igreja primitiva, ela não se limita ao livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos encontrar muitas informações também nas cartas, né, nos livros do Novo Testamento, e como também até no livro de Apocalipse. Mas eu quero me concentrar mais no livro de Atos dos Apóstolos, né, porque a oração ela foi uma parte vital da igreja primitiva, é a razão da sua eficácia. Por que a igreja progrediu? Por que ela fez um trabalho maravilhoso para Deus? Por que o evangelho se espalhou? Porque a igreja primitiva, ela valorizava a oração. Então, eles investiram na oração. Os apóstolos demonstraram, através da oração, uma dependência absoluta de Deus. Eles nunca se julgaram, nós convivemos com Jesus. Nós somos os primeiros indicados, nós somos isso, aquilo, ele nos apontou. Não, eles sabiam das suas limitações e sabiam de uma constante dependência que eles tinham de Deus e por isso eles oravam. Era uma prática marcante na vida dos apóstolos, e da igreja primitiva em geral. É possível perceber a dependência de Deus na vida de uma pessoa pela vida de oração dessa pessoa. Os crentes que oram pouco, ou que tem crente que até nem ora, são crentes que estão dizendo com o seu gesto, com as suas atitudes, olha, eu não preciso de Deus. Dá para levar a vida sem orar, e não dá.
Não dá para levar a vida cristã sem oração. A vida cristã sem oração é uma vida vazia, é uma vida sem poder, é uma vida sem conteúdo. A vida cristã sem oração é impossível. Como é que você, por exemplo, vai falar de Deus aos homens se você não fala dos homens a Deus? Como é que você vai conhecer a Deus se você não conversa com Deus? A gente conhece um ao outro quando a gente passa tempo com a pessoa. A gente vai conhecendo um ao outro. Agora, se não há convívio com o Senhor, se não há aproximação, se não há uma vontade de estar juntos, então o conhecimento de Deus vai se perdendo mais e mais. E a vida cristã torna-se uma vida infrutífera, o que é muito ruim. Então nós vemos que eles investiram na oração, né? E um versículo que eu quero começar com ele hoje, que é o de Atos 2, Atos capítulo 2, versículo 42. E este texto ele descreve como era o estilo de vida da igreja primitiva. No que a igreja se ocupava? No que os apóstolos, os discípulos, os convertidos se ocupavam? E Atos 2,42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos, doutrina saudável, bíblica. Os apóstolos comunicavam aquilo que eles aprenderam diretamente do Senhor. Que coisa tremenda. Eles tinham uma bagagem considerável. Dá para você perceber isso, por exemplo, como o Antigo Testamento é constantemente citado no livro de Atos dos Apóstolos. Como eles se valiam da Escritura para fundamentar seus pontos de vista, seus ensinos. Isso foi colocado constantemente. Então, os apóstolos tinham uma doutrina equilibrada, saudável. Não conheço hoje no mundo qualquer apóstolo que tenha uma doutrina equilibrada. Aliás, só o fato de ter o título de apóstolo já está errado. E eu vou dizer para vocês, eu não tenho nem qualquer respeito por alguém que se intitula apóstolo, porque isso não é para os nossos dias. Você não vai encontrar nos pais da igreja alguém se intitulando apóstolo, você não encontra nos reformadores alguém se intitulando apóstolo, e você não encontra nos protagonistas do cristianismo ao longo dos séculos alguém se intitulando apóstolo. Você não encontra. Então, é uma coisa que não faz sentido hoje. Então, se alguém quiser viver uma vida humilde diante de Deus, se algum apóstolo quiser viver uma vida de humildade diante de Deus, a primeira coisa que tem que fazer é abrir mão desse título. Porque a Bíblia fechou com 12. Está lá em Apocalipse capítulo 21, a cidade tem 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos do Cordeiro. Outra coisa, os apóstolos tinham uma doutrina equilibrada, bíblica. Eles não ensinavam a guarda do sábado, você não vai encontrar isso. Nenhum apóstolo ensinando a guarda do sábado. Ou ensinando que Jesus é o arcanjo Miguel, ou que Miguel é Jesus. Você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar muitas outras coisas que infelizmente foram aparecendo ao longo dos anos e que ainda estão no nosso meio conosco, infelizmente. Então eles perseveravam na doutrina, havia comunhão, havia o partir do pão, a ceia, era uma coisa importante para a igreja primitiva, porque eles sabiam do que Jesus havia ordenado. E também eles perseveravam na oração. Perseverar é dar atenção constante a algo, é se agarrar a algo, é investir em algo, é um esforço cotidiano, ininterrupto. Então eles viviam dessa forma. E a gente vê, por exemplo, como os apóstolos investiram na oração quando lemos, por exemplo, Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos, estavam se dirigindo juntos ao templo para a oração das 3 horas da tarde, porque havia o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. O sacrifício da tarde era a hora 9ª, ou 3 horas da tarde. E era nessa hora que Pedro e João se dirigiam ao templo
para a oração. Que momento incrível! Foi este o momento, foi nessa hora, 3 horas da tarde, que Jesus Cristo expirou na cruz, deu a sua vida, derramou a sua alma na morte, a nosso favor. Né? Jesus fez isso. Né? E neste momento eles estão subindo para orar. Claro que o envolvimento dos apóstolos, dos discípulos com o templo em Jerusalém sempre foi assim, foi no intuito de ganhar almas, foi no intuito de pregar a palavra. Né? E quando eles estão subindo para orar, eles encontram-se com um coxo. Havia cerca de 40 anos, ou mais de 40 anos, que aquele homem estava ali na porta formosa do templo pedindo esmola. E Pedro e João pararam para lhe dar atenção. E Pedro diz: ouro e prata nós não temos, né? Mas o que nós temos nós vamos te dar, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem foi curado. E houve um burburinho. A notícia correu porque todo mundo conhecia aquele homem, tá? Ali nas imediações do templo. E foi a ocasião para Pedro pregar. O apóstolo Pedro, Paulo também usou muito disso. Os milagres aconteciam, né? para que a porta do Evangelho, para a evangelização fosse aberta, para despertar as pessoas a ouvir quem está por trás deste milagre, quem faz este milagre. E eles anunciavam a Cristo Jesus, soberano Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que continua fazendo milagres, porque o nosso Deus não diminuiu de poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele tem poder para fazer milagres hoje, e sempre terá, e sempre terá. Por isso que oramos com ousadia e com fé. Também nós vamos ver um momento em que a oração é valorizada, e aí por parte dos apóstolos, em Atos capítulo 6, estava havendo lá um problema com certas viúvas, né? Que não estavam sendo atendidas nas suas necessidades, digamos assim, na distribuição de comida, de cestas básicas, né? Então um grupo dos helenistas, por que helenistas? Porque eram pessoas que vieram de fora, judeus, gregos, e assim era o costume naquela época. Muitos judeus, eles saíam da Palestina, iam viver em outras regiões, e no fim da vida eles queriam morrer na Palestina, eles queriam morrer em Israel, em Jerusalém. Eu quero morrer lá, lá é a cidade do meu Deus. E eles voltavam, só que agora eles voltavam idosos, né? E não demorava muito, o marido morria, e com isso se multiplicava o número de viúvas, né? Então parece-me que houve ali uma falha, né? Uma falha, se proposital ou não, não sei, mas essas viúvas que tinham vindo de fora não estavam sendo atendidas e foram reclamar. E os apóstolos constataram a falha, né? E eles constataram e vamos resolver isso, né? Eles não ignoraram a falha. Tá? Então eles pediram para os irmãos: vocês vão e escolham 7 homens cheios de sabedoria, né? Cheios do Espírito Santo e de boa reputação, que serão os diáconos da igreja, para controlar, para administrar essa distribuição de víveres, né? de sustento para todas as viúvas. Né? Porque nós não podemos abrir mão, né? da oração, da palavra, não podemos nos afastar da palavra. Olha que princípio maravilhoso foi colocado para todos os pastores e líderes cristãos do mundo inteiro e de todas as épocas, né, do cristianismo. Não podemos nos afastar da palavra. Né? Quando uma igreja ela começa com arca da aliança, com chofar, quando ela começa com menorá, mezuzá, é porque ela já se afastou da palavra. Quando uma igreja começa a dizer que você tem o direito de ser rico, de ser feliz, que você vai conquistar o seu carro, a sua mansão, muita grana e tudo isso, ela já se afastou da palavra. Tá? Porque a palavra nos leva a Cristo. O centro da palavra é Cristo. E isso é o mais importante na nossa vida, deve ser o mais importante na nossa vida. Então nós vemos que eles disseram: nós vamos nos dedicar, nós vamos nos consagrar à oração e à palavra.
Então a palavra é o mais importante de tudo no ministério cristão. Tá? Não é a música, embora a música seja uma coisa muito importante. Muito importante. O Lutero, Martinho Lutero, né? O reformador da Alemanha, de 1517, né? Ele dizia que só existe uma coisa mais importante do que a música, a palavra, porque ele mesmo era um músico, né? Mas ele colocou a palavra acima de tudo. Se você, no seu ministério, focar apenas na música, você não vai ter música e nem palavra. Agora, se você investir na palavra, focar na palavra de Deus, né? e pregar a palavra com fidelidade, você vai ter os dois. Você vai ter a palavra e a música ao mesmo tempo. Porque só música não sustenta ministério. Obras sociais não sustentam ministério. Não sustentam. Piquenique, programa disso ou daquilo, entretenimento, não sustenta ministério. O que sustenta o ministério é a palavra. E os discípulos sabiam disso. A palavra e a oração. Então é muito importante isso. E geralmente quando alguém se distancia da palavra, aquela pessoa se distanciou também da oração. Porque as duas coisas andam juntas. Quem ora, abraça a palavra. E quem abraça a palavra, ora também. E é muito importante. Então nós vemos que eles partiram para essa posição. Que bom que eles colocaram. Nossa prioridade é o orar. Nossa prioridade é nos dedicarmos ao ensino da palavra de Deus. E por isso a igreja primitiva teve grande sucesso. Eu vejo também o outro momento em que a gente percebe na vida do apóstolo Paulo. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, né? Ele teve um encontro com Jesus quando estava se aproximando da cidade de Damasco, e onde ele se dirigia para lá, já com todo o plano montado, o esquema todo montado, para prender homens e mulheres que estavam seguindo a Cristo, que tinham abraçado o cristianismo. E ele tinha a autorização das autoridades judaicas para fazer isso. Paulo gozava de uma reputação muito elevada, ele era um rabino também, ele era da tribo de Benjamim. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, que era um homem muito venerado pelo povo, devido ao seu conhecimento e à sua reputação. O que Gamaliel falava, o povo terminava a discussão. O povo já aquietava, né? Já resolvia. E Paulo foi educado aos pés de Gamaliel. Então ele tinha uma bagagem extraordinária. E as autoridades em Jerusalém, o Sinédrio, tinham confiança, eles tinham confiança no apóstolo Paulo. Né? E ele, munido daquele ódio pelo cristianismo, um zelo doentio, fanático pela lei mosaica, pelo judaísmo, pela lei de Moisés, e com isso ele foi perseguir os cristãos. Vocês sabem da história, quando ele estava se aproximando, ele então teve um encontro com Jesus, uma luz muito forte veio sobre ele, e saiu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz lhe responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele então, algumas versões trazem: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Quanto mais você escoiciar, pior é para você. É uma figura tirada do carro de boi ou dos animais que puxam o carro e que colocam-se ali espeto. Se ele der coice, ele vai ser ferido. Essa é a ideia que alguns têm dessa passagem. E aí então Jesus lhe dá a direção, entra na cidade, e lá você vai encontrar alguém na rua direita, e aguarde lá. E ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, o Senhor falou com Ananias. Ananias, que era um judeu convertido a Cristo, um homem santo de Deus, um homem que tinha um bom testemunho entre os judeus. Só isso aí já é um milagre, porque os judeus não suportavam o cristianismo, e esse homem era cristão, e ele tinha uma tremenda reputação no meio dos judeus. Está vendo? Crente não precisa ser chato, intragável, né?
Crente não precisa ser uma peste. Você pode ser crente, ser uma pessoa agradável, querida. Assim era Ananias. E aí o Senhor apareceu para ele numa visão. Falou com ele. Ananias, entra lá em Damasco, na rua direita, na casa de fulano de tal, de Judas, e você vai encontrar Saulo de Tarso. Vai lá falar com ele. E Ananias, o quê? Senhor, eu sei quem é esse homem, o que ele tem aprontado. E eu sei o que ele veio fazer aqui na nossa cidade. Olha, o Ananias não estava nem crendo na visão celestial. Não é que ele duvidou, mas ficou espantado. Mas aí o Senhor resolveu com uma expressão. Pode ir, Ananias, porque ele está orando. Saulo de Tarso está orando. Eu não creio que essa foi a primeira vez que Saulo orou. Por ser judeu, ele sabia do valor da oração. O Antigo Testamento está cheio de exemplos, de orações, de Gênesis até Malaquias, de como Abraão orou, de como Jacó orou, Isaac orou, Salomão orava, Davi então, e os Salmos e tudo isso. Então a herança, essa herança de oração na vida de Saulo era muito rica. Mas pela primeira vez na vida de Saulo, depois o apóstolo Paulo, ele estava falando com Jesus. E o Senhor tranquilizou Ananias com isso. Ele está orando. Que bênção. Cego lá com a visão. Quando Ananias chega, e ele chega e diz assim para Saulo: irmão Saulo. Nem precisou saber, ouvir o testemunho de Saulo. Pois é, irmão Ananias, eu estava vindo, assim, ele estava cego. E o Senhor avisou Ananias: você vai lá para ele recuperar a visão, para que ele seja cheio do Espírito Santo. E Ananias foi: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu na estrada de Damasco me enviou aqui para que você veja e seja cheio do Espírito Santo. Naquele momento, como que escamas caíram dos seus olhos. As escamas já tinham caído do seu coração, da sua mente. Agora, aquilo que aconteceu fisicamente era apenas um símbolo daquilo que havia acontecido interiormente na vida de Saulo. Ele passou a ver. Ele viu Jesus. E é isso que ele fala em Gálatas capítulo 1. Quando aprove a Deus revelar o seu Filho a mim. Que bênção. O encontro com Jesus, o Filho de Deus, e Deus, o Filho. Então, Saulo fala isso. Ele escreve sobre isso em Gálatas capítulo 1. Quando Deus abriu os meus olhos, quando abriu a minha mente, o meu entendimento, eu passei a conhecer Jesus. Todos os sábios deste mundo que já viveram, todos os filósofos, todos os escritores mais famosos, todos os artistas, todos os ricos deste mundo, todos os soberanos, os comandantes, os generais, todos os imperadores, se eles não tiveram encontro com Cristo, a vida deles foi uma vida de trevas, foi uma vida perdida, foi uma vida inútil, porque viver neste mundo, para depois partir deste mundo, para viver uma eternidade separada de Deus, é passar por este mundo e perder tempo. Por isso que nós estamos aqui hoje, ao redor do nome poderoso de Jesus, ao redor do Senhor Jesus Cristo, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, único Senhor e Salvador, ao redor da sua palavra, infalível, eterna. O próprio Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. A palavra de Deus sofreu escrutínio ao longo dos séculos, ataques. Quantas coisas não foram escritas contra a palavra? Me lembro do livro de Bertrand Russell, Por que não sou cristão? Um ataque frontal à palavra. E o ataque muitas vezes vem de dentro do cristianismo, de teólogos liberais que desacreditam, que criticam, que apontam falhas. A falha não está na palavra de Deus, a falha está neles. A falha nunca está na Bíblia, está em mim. Entre a Bíblia e eu, quem está em maus lençóis sou eu, e não a Bíblia. É com isso que nós vivemos, é isso que move a nossa vida.
É isso que nos dá certeza para orar, para pregar, para anunciar a salvação em Cristo e para dizer que Cristo é incomparável, que não há salvação fora dele. Glória a Deus. Saulo de Tarso, que odiava o cristianismo, que consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Você vai encontrar esse relato no capítulo 7 e 8. Ele, de repente, abraça o cristianismo. E segundo a tradição cristã, o apóstolo Paulo morreu decapitado sob as ordens de Nero, o imperador Nero, talvez por volta do ano 64 da era cristã. Mas ele foi fiel até o fim. Ele sabia em quem ele cria. Que bênção, né? Nós temos este relato. Temos ainda o relato em Atos capítulo 10, versículo 2, que nos apresenta Cornélio, um centurião romano, um homem temente a Deus, um homem bom, de uma boa índole, um homem que dava muitas esmolas, né? Você não vai encontrar no Novo Testamento um centurião picareta, desonesto, corrupto. Os centuriões na Bíblia, eles são apresentados de forma positiva. Um está preocupado com a enfermidade do seu funcionário, do seu servo. O outro lá na cruz, ele exclama: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus, o centurião lá na cruz. E outros se apresentam positivamente. Assim Cornélio, né? E a Bíblia diz que Cornélio e toda a sua casa temiam a Deus. Cornélio orava. Está lá em Atos capítulo 10, versículo 2. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Orando sempre a Deus. Olha a reputação deste homem, o testemunho, o respeito que Cornélio ganhou em toda a sua casa. Quando fala de toda a sua casa, fala de oficiais romanos que trabalhavam com ele, né? Que lhe faziam guarda, que atendiam às suas ordens. Fala de servos, de muitos servos que ele tinha, e dos seus próprios familiares, de sangue, né? Todos eles temiam a Deus por causa da influência de Cornélio. Que bênção, que bênção a gente poder fazer isso. Quando a gente olha no cenário brasileiro, e você olha para líderes religiosos do Brasil, Deus me livre, Deus me livre. Quanto mau testemunho, quanta ganância, quanta corrupção, quanta manipulação, quanto enriquecimento indevido. Tudo isso acontece em nome da religião, em nome da Bíblia. Quantos abusos. Cornélio era temente. Cornélio fazia boas obras. As boas obras não salvam, mas Deus mandou um mensageiro lá falar com ele. Ele um dia foi orar às 3 horas da tarde, olha aí. Até nisso ele está seguindo o costume judaico, né? O costume judaico, 3 horas da tarde. E aí ele recebeu um mensageiro dizendo para ele: manda os seus homens ir até Jope, né? Na casa de Simão o curtidor, em busca de Pedro. Vai lá, vocês vão encontrar Pedro. Então vocês peçam para o Pedro vir aqui para te falar as palavras de salvação. O anjo mesmo não disse, não pregou o evangelho para Cornélio, porque anjos não pregam o evangelho, né? Assim como nós pregamos. Os anjos não têm experiência da salvação, né? Os anjos não foram salvos. Os anjos não podem dar testemunho: o Senhor morreu por mim, o Senhor me lavou dos meus pecados, eu era perdido, eu tinha uma vida muito triste. O anjo não vai poder falar isso, né? O anjo não vai fazer isso. Somos nós, né, que sabemos dessa transformação. E os servos de Cornélio foram a Jope. E antes dele chegar lá, Pedro também foi até o terraço. Está lá em Atos 10, versículo 9. Né? Ao meio-dia ele foi orar. E ele teve uma visão. E ele viu um lençol amarrado pelas 4 pontas, cheio de animais imundos, que a lei mosaica proibia comer. E veio uma voz dizendo para ele: Pedro, mata e come. Como? Eu nunca comi coisa imunda, não vou comer. Olha, também. E ele discordando da visão. E aí aquela voz diz para ele, né?
Não chame de imundo aquilo que Deus santificou. Na verdade, essa visão do lençol com os animais impuros era uma forma de Deus dizer para Pedro que a barreira entre os judeus e os gentios havia sido derrubada. Que em Cristo não há judeu nem grego, não há judeu nem gentio, não há macho ou fêmea, homem ou mulher, não há servo ou livre, todos somos um em Cristo. E isso está de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 13, que em Cristo, na sua carne, na carne de Jesus, a parede de separação, ela caiu, ela foi desfeita. Que bonito. Marque Efésios 2, versículo 13. E aí quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro pergunta, pois não, o senhor me chamou aqui para quê? Olha, aconteceu isso. Né? E esse ser que apareceu para mim disse que o senhor ia me falar de palavras de vida eterna, palavras de salvação. E Pedro começou a pregar. Ah, meu Deus, que pena, lamento não termos o vídeo, não termos a filmagem do que aconteceu na casa de Cornélio. Veja essa turma olhando, atenta, olhando para Pedro sem piscar os olhos, sedentos, né? Também. E aí nós vamos ver, Pedro começou a falar de Cristo. E teve um momento, vai lá para Atos capítulo 10, e volta lá do versículo 45, 46, 47. Pedro nem havia ainda terminado, estava falando e o Espírito Santo caiu. Por quê? Porque ele é soberano. Ele interrompeu Pedro, porque já tinha dito o suficiente. Os corações já estavam prontos e o Espírito Santo caiu, né? Porque se fosse depender de Pedro, não sei se Pedro ia orar para eles serem batizados com o Espírito Santo, não sei, né? Pedro ainda com aquele senso de barreira, muita coisa no judaísmo, né? Tanto que quando ele chega na casa de Cornélio, ele fala, olha, eu não deveria estar aqui. Você sabe que o judeu não pode entrar na casa dos gentios. Já chega falando grosso, né? Como que dificultando as coisas. Mas Cornélio não fez questão, vamos ouvir a palavra. E o Espírito Santo caiu. E eles foram batizados, né? E receberam. Foram batizados com o Espírito Santo. E Lucas coloca assim, porque os ouvia falar em línguas e profetizar. Pentecostes estava se repetindo na casa de Cornélio. Por quê? Porque esse homem orava. Por quê? Porque Pedro era um homem de oração. Vamos em busca de um novo Pentecostes. Não de um novo Pentecostes, mas vamos em busca do poder do Espírito Santo. Vamos em busca da unção do Espírito, da autoridade de Deus na nossa vida. Vamos em busca dos meios para fazermos melhor a obra de Deus, com mais eficácia, com mais poder, com mais dinamismo a obra de Deus. Vamos fazer isso através da oração. Se nós orarmos, as coisas vão mudar. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Agora nós vamos cantar, louvar o Senhor com o hino 400 da harpa cristã. Depois da música, nós teremos então o momento da intercessão. Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável,
salvação inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia! Isso que é Jesus é para nós. Que bênção, que maravilha. Vamos orar neste momento. Quero colocar diante de Deus todos os pedidos que têm chegado a nós, através do Facebook, através das nossas lives, através do WhatsApp, das mídias sociais, através do programa de rádio. Você pode também usar o nosso WhatsApp no programa de rádio para mandar o seu pedido de oração. Você pode fazer isso em nome de Jesus, tá bem? E nós oraremos, em nome de Jesus. Vamos orar pelas nações, Lamentavelmente, hoje aumentou mais ainda o número de óbitos aqui no Brasil. Mais de 800 de ontem para hoje. E outros países estão sofrendo muito. Que quebrantamento, que luta estamos passando, como estamos sendo provados. E o nosso refúgio é o Senhor. O Salmo 46 diz muito claramente: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Socorro presente na angústia. E é nele que nos refugiamos. Então vamos orar. Queremos orar pelas nações, pelos enfermeiros, hoje é o dia deles, médicos, pelos governantes, para que eles tenham sabedoria, tenham graça de Deus, direção, discernimento, no fazer, no falar, no falar também. Vamos orar por eles, pelo Brasil, pelas outras nações também, em nome de Jesus. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos. Eu quero agradecer a Deus também por aqueles que já se recuperaram, glória a Deus. Mas tem outros que estão ainda passando pelo vale. Então vamos orar por eles em nome de Jesus. Se você puder, junte-se a nós neste momento, junte-se a nós. Estamos separados fisicamente, mas não espiritualmente. O mesmo Senhor nos une, nos une. Cristo é o vínculo, é o elo da perfeição. Então vamos clamar neste momento, em nome de Jesus. Pai de amor e de misericórdia, em nome do teu Filho Jesus, nosso divino mediador e salvador, nós buscamos a tua face mais uma vez, nesses dias que estamos passando, dias difíceis para nós, não para ti. Dias, Senhor, de sombras para nós, dias de desafios, de crises nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Senhor, como Davi, nós suplicamos, faz cessar essa mortandade. Retira, Senhor, a tua mão, Senhor, e de juízo, Senhor, e coloca a tua mão de bênção, de proteção, a tua mão de graça, meu Senhor, sobre cada um de nós. Nos ajuda, nos livra desse fardo, deste peso que nos acometeu, Senhor, que continua sobre nós, Deus. Quanta lágrima, quanta luta, quanto desespero, quanta dor, meu Deus. Oh, Senhor, tem misericórdia de mães que choram pelos seus filhos, de filhos que choram pelos seus pais, de familiares, Senhor, que estão enlutados, que estão chorando. Tem compaixão, meu Deus. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Afasta de nós este látego, Senhor, em nome de Jesus. Pai, quero pedir, Senhor, a tua misericórdia sobre os médicos, Senhor, em toda a parte do mundo, não somente aqui no Brasil, mas em todas as partes. Os intensivistas, os que trabalham, Senhor, continuamente, para que os enfermos possam respirar. Senhor, envia uma vacina, envia uma cura, envia um remédio, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, faz surgir, Senhor,
pelo teu poder em nome de Jesus. E ao mesmo tempo trata conosco. Mostra, Senhor, a nossa leviandade, a nossa insolência. Mostra, Senhor, o endurecimento do nosso coração e o total desprezo com que temos tratado a tua palavra. E, Senhor, rejeitado o teu Filho, Filho de Deus. Mostra-nos, Senhor, isso. E ajuda-nos, Senhor, a trilhar o caminho do arrependimento, do quebrantamento, da humilhação diante de Ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, ministra, Senhor, em toda a rede hospitalar. Senhor, cuida de cada um em nome de Jesus. Cuida, Senhor, da Itália, da França, da Inglaterra. Tem misericórdia, Senhor, da Espanha, da Alemanha. Senhor, do Irã, Senhor, da Rússia. Senhor, aonde esse vírus está chegando. Em todos os lugares, cuida, meu Deus, em nome de Jesus. Do Equador, Senhor, do Brasil, Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Abençoa os chefes de Estado, Senhor, em toda parte, seus ministros. Abençoa o presidente da República aqui no Brasil, os ministros de Estado, Senhor, tem misericórdia. Deus, age, Senhor, no Ministério da Saúde, nas secretarias da saúde, Senhor. Age através, Senhor, das autoridades constituídas, Senhor. Meu Deus, dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores, dos senadores e deputados, Senhor. Age, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, livra-nos de toda picaretagem, Senhor. Livra-nos de toda desonestidade. Livra-nos da corrupção, Senhor. Livra a nossa nação dessa cultura de levar vantagem, de aproveitar de coisas, Senhor, que não são lícitas, Senhor. Livra o Brasil dessa cultura, Senhor. Ajuda-nos a sermos uma nação ética, uma nação temente, uma nação solidária, Senhor. Que ninguém busque o seu próprio proveito, mas vise o proveito, o bem comum, o proveito de todos. Senhor, livra o Brasil dos políticos corruptos, dos que se corrompem, Senhor, dos que roubam a nação. Livra o Brasil dos juízes corruptos, Senhor, desde o Supremo Tribunal Federal, desde o STF até as instâncias inferiores. Livra o Brasil dessa gente, Senhor. Daqueles que, Senhor, se envolvem com corrupção, daqueles que legislam em causa própria, daqueles que são desonestos nas sentenças. Livra-nos dessa gente, Senhor. Faz surgir um Brasil diferente, abençoado por Ti, Senhor, com uma grande colheita de almas para Ti, com avivamento do Teu Espírito, com uma igreja poderosa, de bom testemunho, Senhor. Que o mundo, ao olhar para nós, venha temer o Senhor, venha a glorificar o Teu nome. Pai, ajuda-nos. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Livra a igreja brasileira dos falsos mestres, dos falsos pastores. Livra a igreja também, Senhor. E tem misericórdia de nós. Cuida de nós. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. É muito importante este tempo que passamos aqui em oração e continuaremos em oração. Deus abençoe e até a nossa próxima live na quinta-feira, 7h30 da noite. Deus abençoe vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação e o poder do Espírito Santo seja com todos vocês, em toda a face da terra, para todos sempre. Amém.